Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. Gente, eu quero expressar a minha alegria, o meu contentamento e o prazer. É uma satisfação muito grande todas as vezes que temos essa oportunidade e o privilégio de podermos ministrar, trazer uma palavra de direção aos corações. Meus amados, obrigado pela sua ajuda, pelo seu carinho. E nós queremos pedir um favor para você. Nós estamos num projeto muito, mas muito bom. Lives, cursos, e nós estabelecemos uma meta. Nós precisamos alcançar pelo menos mais 300 seguidores no nosso canal para que possamos dar o start nesse novo projeto no nosso canal, levando cursos, lives, mais instrução, mais conhecimento. E nós precisamos da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, que você nos ajude a divulgar, compartilhar os vídeos, as mensagens, o que está sendo postado. Que você nos ajude para que as pessoas se inscrevam, que nos ajude deixando o seu comentário, deixando o seu joinha, tudo que você fizer para nós é muito importante. E receba de coração a nossa gratidão. Somos gratos. Queridos, hoje eu estou com uma palavra, Deus ministrou uma palavra no meu coração, que está em Atos 3. Eu digo que Atos 3 é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, um dos acontecimentos mais falados no Novo Testamento, onde fala sobre a cura de um coxo que era trazido todos os dias e colocado na porta do templo Formosa. Nós vamos trabalhar várias reflexões, mas hoje eu quero deixar uma. A nossa didática é essa. Eu sempre penso de trazer as mensagens que elas sejam de curta duração, para que você possa ouvir com qualidade e possa fazer uma excelente reflexão, extraindo lições para a sua vida. Atos capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Era o quê? Hora da oração. A nona, ou seja, 3 horas da tarde. No verso 2 diz assim: ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Bom, gente, então Atos 3 está falando. É interessante porque fala de um milagre, de algo que aconteceu num ambiente de oração. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que a Bíblia fala que Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração. Ou seja, 3 horas da tarde havia um momento de oração. E não era oração uma vez por semana, uma vez por mês, mas todos os dias eles estavam no templo orando. E diz a Bíblia no verso 2 que era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo. Não estou falando de alguém que se acidentou e ficou coxo, mas alguém que nasceu assim. E diz a Bíblia que ele era colocado à porta do templo. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que esse coxo era levado ao templo. Não. Havia restrições para as pessoas limitadas que não podiam entrar no templo. Mas eu estou falando de alguém que tinha conhecimento da porta do templo, chamada Formosa. E fala também que eles colocavam aquele coxo na porta para que ele pedisse esmola. Qual é a primeira lição que eu quero deixar para você? E eu gostaria que você refletisse sobre isso. Confesso que eu tenho pensado muito, tenho refletido muito sobre essa primeira lição. Embora o ambiente, gente, fosse um ambiente de oração, as pessoas envolvidas nesse ambiente eram pessoas de oração, pessoas que entravam, pessoas que saíam do templo. Isso não estou falando de algo que acontecia uma vez por mês, mas todos os dias havia esse ambiente, essa atmosfera de oração.
Mas o que me chama a atenção no verso 2 é que esse homem era colocado, a Bíblia diz que ele era colocado todos os dias à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola, não oração. Pegou? Embora o ambiente fosse um ambiente de oração, embora o ambiente fosse um ambiente cercado de pessoas que entravam no templo para buscar a presença de Deus e saíam cheios de Deus, em nenhum momento a Bíblia descreve que esse homem pedia ou recebia algum tipo de oração. Por quê? Se ele era coxo, se ele estava doente, se ele era colocado na porta do templo, nos momentos de oração, por que que ele não pede oração? Por que que você não percebe essa disposição em receber oração e sim esmola? Por uma razão muito simples. A motivação desse coxo não era oração, era esmola. E aqui fica a primeira lição. Não adianta estarmos no lugar certo. Não adianta estarmos no ambiente certo, cercado de pessoas boas. Você pode estar num ambiente de oração, você pode estar num ambiente de milagres, numa atmosfera divina. Você pode estar cercado de pessoas boas, de pessoas bem intencionadas, pessoas comprometidas com a verdade, comprometidas com Deus. Você pode estar no ambiente certo, o ambiente da presença de Deus, cercado de pessoas comprometidas com a palavra, alinhadas com a palavra. Mas se a sua motivação for errada, se a minha motivação for errada, eu vou ficar aquém, eu vou ficar abaixo do padrão que Deus estabeleceu para a minha vida. Muitas pessoas não recebem as promessas de Deus, não é porque Deus não ouve as suas orações, mas porque suas motivações são motivações egoístas, egocêntricas, motivações erradas. Por isso que Tiago diz que muitas pessoas oram e não recebem, porque as suas motivações são motivações egoístas. Não basta apenas estarmos no lugar certo. Não basta apenas estarmos cercados de pessoas corretas, se a nossa motivação for uma motivação errada. O que Paulo diz? Veja como cada um edifica. E eu tenho pensado sobre isso. Qual é a motivação que nos impulsiona, que nos leva, que nos empurra? Servimos a Deus por quê? Qual é a nossa motivação? Indo mais além. Eu sou um pregador, eu sou um professor. Qual é a motivação que me impulsiona a pregar, a ensinar? É ser aplaudido? É ser reconhecido? É ser levado para casa? Qual é a motivação que me leva a preparar os sermões e pregar? Então, eu canto. Mas qual é a motivação? É ser levado para casa? É ser aplaudido pelas pessoas? Por essa razão, Paulo diz: veja como cada um edifica. Estar no lugar certo, cercado de pessoas boas, não é tudo se a nossa motivação for errada. A motivação desse coxo era esmola. Ele não estava em busca de oração, ele estava sim querendo receber a sua esmola, querendo bater a sua meta, querendo cumprir o seu propósito de alcançar, de bater a meta das esmolas. Qual é a sua motivação? A Bíblia diz que nós precisamos sim estar no ambiente certo. O Salmo 1 fala sobre isso.
Precisamos buscar os melhores ambientes, né? Ambientes da presença de Deus, essa atmosfera de milagres, atmosfera dessa ambiência da presença de Deus, cercado de pessoas boas, cercado de pessoas com propósitos, mas a nossa motivação precisa ser uma motivação coerente, uma motivação que glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta que fica no nosso coração: qual é a nossa motivação? Somos motivados, somos impulsionados por qual motivo? A motivação precisa ser correta e o nosso agir, o nosso fazer tem que ser correto. O que quero dizer? Quero dizer que ele estava fazendo o certo. O lugar era o lugar certo, lugar de oração. Lugar onde você realmente deveria buscar a presença de Deus. Era o lugar da oração, 3 horas da tarde. Mas motivação errada. Ou seja, não adianta você estar no lugar certo com a motivação errada e nem ter a motivação certa fazendo o que é errado. Então as duas coisas precisam andar juntas. Você precisa ter a motivação correta, estando no lugar certo, cercado de pessoas corretas. Então esse coxo, ele errou em relação à sua motivação, porque o ambiente era correto, as pessoas corretas, mas a sua motivação errada. Então essa é a lição. Você precisa avaliar o ambiente que você está, tem que ser bom. As pessoas, elas têm que ser corretas. E a sua motivação. Se você está num ambiente correto, cercado de pessoas boas, com motivação errada, você está aquém daquilo que Deus tem para você. Mas, se você está com a motivação correta, cercado de pessoas boas, no ambiente correto, mas fazendo o que não devia ser feito, agindo de forma errada, por mais que a sua motivação seja boa, isso vai lhe trazer prejuízo. Então a lição que nós queremos deixar para você é: procure sempre estar no lugar certo, cercado de pessoas boas, sendo motivado por algo correto. Então Deus vai te abençoar. Um grande abraço e fique com Deus.